Domo Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje iremos falar sobre um episódio que teve o ar de final fechado, um episódio que foi totalmente satisfatório, um episódio que eu estou orgulhoso, chorei mesmo pra caramba com o episódio, já tô morrendo de saudades, já tô desesperado pelo anúncio de uma possível terceira temporada. Então, vamos falar hoje sobre o episódio de número 26 de Kono Totomare. Meus caros Kohais, acredito que é um sentimento muito de orgulho, eu acredito que tendo visto Kono Totomare, por conta de que a gente que viu desde o começo do ano, desde o começo de 2019, desde o momento que foi lançado semanalmente, que vocês podem estar me acompanhando desde aquela época, onde estávamos falando sobre o episódio, o que a gente achava, o que a gente gostava, as emoções que a gente sentia, a gente viu o crescimento desses 7 jovens, a gente viu as relações se estreitando, a gente viu eles se conhecendo, a gente viu que o Koto foi a grande influência que ligou não somente eles, digamos que a ver essa jornada e esse amor, como digamos a nós que estávamos acompanhando. Então eu diria que é muito orgulho e carinho que eu sinto por Kono Totomare. Não é à toa que está entre os meus 15 animes favoritos, por conta de que é uma obra que me proporcionou vários tipos de sentimentos, ainda mais para mim que sou criador de conteúdo e trouxe Kono Totomare aqui pro canal para conversar com vocês. Então eu acredito que como fã, como criador de conteúdo, eu fiquei muito satisfeito com essa obra e é um orgulho, digamos, que ter visto esse anime. É um anime reflexivo, cheio de mensagens, de lições que pode, digamos, nos proporcionar vários tipos de ensinamentos. Então a cada episódio a gente aprendia algo, a gente torcia para o personagem, a gente conhecia sua história e a gente aprendia também, digamos que com o Chika, com a Haruzuki, entre vários outros a cada momento. Então eu posso dizer mesmo que eu tô com muita saudade de Kono Totomare, só o mangá não basta, eu realmente preciso de uma temporada nova. Por conta de que dizer que Kono Totomare é um dos melhores dramas da atualidade não é, digamos que ser exagerado. É uma boa história, eles sabem construir um bom enredo, tanto a autora do mangá está de parabéns, como eu diria que para quem fez a adaptação, os diretores, a produção, eles souberam utilizar, eles souberam cortar o que era necessário de uma maneira que não afetasse, digamos que a história e o enredo, e ficou muito boa a adaptação, o estilo de arte, o traço de ambos mangá e animes são perfeitos. Então eu diria que Kono Totomare é uma obra que nos proporciona vários tipos de emoções, e quem deu uma chance para ela desde o começo é uma pessoa que tem cultura, que foi muito sortuda, porque realmente deve estar satisfeita como eu fiquei agora. E acredito que melhor do que ficar falando o que eu acho sobre Kono Totomare, é melhor usar as próprias palavras da autora, que foi através do próprio episódio de número 26. Afinal, se notarmos, a Tokice ir para o Nacional era mais do que o esperado, mas o motivo dado foi uma clara mensagem que reflete a obra de Kono Totomare, por conta de que vemos que foi uma apresentação que proporcionou várias emoções, algo que supera o entendimento da música, que especialistas não podem julgar, uma apresentação que foi para pessoas que não entendiam sobre Koto, das mais diversas culturas, de vários países, lugares, várias línguas, mas que ficaram fascinadas pelo som produzido. Então é esse tipo de som, é esse tipo de apresentação que merece mais uma chance para um palco maior, para ser mostrado, apresentado. Então acontece que esse ter sido o motivo da Tokice ter ido para o Nacional foi incrível, digamos que na opinião do juiz, mas acontece que melhor do que isso, a gente pega que é uma mensagem da autora para todos os fãs de Kono Totomare, é uma mensagem muito bonita, é como se fosse um agradecimento, é como se fosse a opinião dela sobre o que ela achou da obra de Kono Totomare. Então eu diria que essa mensagem, esse motivo do por qual a Tokice foi a escolhida, reflete na verdade a obra de Kono Totomare, que foi uma obra que foi influenciada pelo Koto, afinal é, digamos que o centro da história, e fez com que influenciasse a nossa vida, por conta de que todos nós, como a assistir, talvez a gente não tinha uma expectativa tão alta e a gente ficou vidrado a cada episódio, a cada semana, a gente queria mais, a gente queria ver como seria a nova peça, a gente queria ver um romance, a gente queria ver mais sobre o drama de tal personagem. Então a maneira como tudo isso foi ligada pelo centro do que foi o Koto foi muito bonito, foi maravilhoso, porque realmente Kono Totomare, como o próprio Koto, como a própria apresentação da Tokice, conseguiu influenciar pessoas que não tinham entendimento de Koto e começaram a se interessar e ficar cativado por esse som. Mas acredito que agora, já para ir concluindo a parte da Tokice, devemos falar do anúncio delas tendo sido a vencedora para ir ao Nacional, por conta de que foi uma cena muito emocionante, seja pela história, seja pelos treinos diários que a gente vivenciou a cada episódio, como pelas lágrimas mostradas do Chika. Eu acredito que todos os personagens, a gente esperava as lágrimas, a gente chorou junto deles, a gente ficou orgulhoso, satisfeito, emocionado, a gente ficou com
como a senpai lá do Kurata, a Mashiro, como a Izaki também ficou, a gente tipo tava chorando pra caramba. Só que acontece que eu acho que a lágrima do Chika, a lágrima do protagonista foi o que acabou com a gente, porque até aquele momento, se você não tinha chorado, a partir daquela cena você chorou também, porque foi uma cena muito bonita, foi uma cena que o protagonista não conseguia mais segurar seus sentimentos. A gente viu que finalmente ele poderia ficar um pouco relaxado, um pouco aliviado naquele momento, alegre, satisfeito, orgulhoso, relaxado de volta, porque ele finalmente conseguiu cumprir o que ele tanto queria, o que ele e seus companheiros almejavam, que era ir ao Nacional. Então o sentimento de alívio e alegria foi o que impulsionou, eu diria, que as lágrimas do Chika, de ver que eles conseguiram ganhar, de ver que o som deles ressoou para todos que estavam ali e que eles terão ainda mais uma chance de mostrar esse mesmo som através de um local muito maior que é o Nacional. Então, sério, essa cena das lágrimas do Chika foi de acabar com o meu cocoró, mas acredito que, tendo falado dessa parte que foi muito importante, muito emocionante e bonita, a gente deve falar da reação de todos. Afinal, a Tokice está com lágrimas de felicidade, mas a gente verá agora as lágrimas de dor, as lágrimas de quem perdeu. Acredito que agora devemos falar sobre Himesaka e Hakuto. Por conta do quê? Porque foram ambas Gakous muito boas, a apresentação foi magnífica, foi, digamos que, do mesmo nível da Tokice. Acontece que toda apresentação também tem, digamos que, seus altos e baixos, e a gente viu na apresentação de ambas. Só que acontece que a apresentação às vezes passa uma emoção maior, uma técnica, uma habilidade que ressoa, seja para o público, como seja para os juízes. Então acontece que Himesaka e Hakuto não conseguiram isso. Mas então, falando sobre a Himesaka primeiro, eu acredito que para falar delas, a gente se centra na Kazusa. Por conta do quê? Foi muito bonita a parte, digamos que, focada no drama dela. Afinal, a gente viu que quando ela começa a pedir desculpas, gomen, 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 sumimasen, tipo, foi muito um tom dramático, foi um tom muito pesado, uma atmosfera, digamos que muito importante, porque no mangá essa cena ficou perfeita. Eu até elogio, porque essa cena no mangá ficou muito melhor que no anime. Só que eu diria que o anime, ele ficou bem bacana, ele conseguiu até passar emoção, mas acredito que o traço, a cor, né, digamos que a cena, como ficou, o movimento, toda a apresentação que foi colocada no mangá, eu acredito que foi um pouco da nossa imaginação, imaginando como a Seiyu iria falar. Eu acho que faz com que fique melhor, mas eu acredito que o anime conseguiu meio que pegar um pouco da essência. Só que acontece que eu ainda prefiro essa cena do mangá, mas foi muito bonita porque no momento que a Kazusa não conseguia mais pensar em nada, não conseguia encarar ninguém, ela tava, digamos, se sentindo culpada, ela tinha feito uma promessa que elas iriam tocar no Nacional, ela viu que ela não conseguiu cumprir isso, ela não consegue olhar pra cara da senpai dela que está do lado dela, e desse momento ela recebe o consolo. E de quem seria esse consolo? Da senpai que só pega nas mãos e fala que não há problema nenhum, por conta de que você sempre pode recomeçar. Então foi tão, digamos que, emocionante essa cena, porque a gente já tava em lágrimas com a Tokice, só que depois a gente foi pra lágrimas de tristeza, de emoção, porque como a gente viu o lado vencedor, a gente conhece também o lado da derrota. Então, acontece que a fala foi muito bonita também daquela senpai pra Kazusa, por conta de que reflete muito uma realidade. Muitas vezes a gente pode perder, só que o que importa é a gente recomeçar, porque a gente sempre pode ter uma chance na maioria das vezes. E acontece que para Kazusa, ela ainda tem uma chance de poder recomeçar. Então, acontece que ela não pode continuar abalada daquela maneira. Então foi muito legal essa cena, porque eu acho que foi uma das melhores e que eu deveria elogiar, tanto do mangá como do anime. Para todo caso, o que mais eu posso falar da Hakuto, ou melhor dizendo, da Himesaka? Para concluir, eu falo sobre uma alteração que envolveu, digamos, a cena do mangá e do anime, que após a Tokice ter, digamos que, se reunido, se reencontrado, né, ter visto a Hozuki com a sua mãe, a gente viu que daí cada um foi, digamos que, passar lá, acredito que de espera, foi tudo para qualquer lugar. E acontece que o Chika, ele perdeu, né, da disputa do Jokenpô, ele teve que comprar as bebidas de todos. Então acontece que lá ele encontra a Kazusa, que ainda estava abalada, porque os resultados ainda não haviam sido dados. Só que naquele momento, digamos que ela começa a falar que ele tá muito confiante por achar que ele já ganhou. Então ele já começa a discutir. Só que acontece que o Chika, ele tá bem calmo e ele fala que a apresentação dela foi muito boa. Ele nunca viu uma sincronia tão perfeita. Foi tipo super kakui. Então acontece que, se lembrarmos, o Chika já havia elogiado, ele falou que ele nunca tinha curtido a apresentação da Himesaka, só que dessa vez ele realmente apreciou o som delas. Então foi de coração aquelas palavras do Chika, e acontece que foi muito bonita essa parte, porque a gente viu daí que a Kazusa, ela fala pro Chika que agora ela reconhece, ela teve que tirar aquela crítica que ela havia feito, por conta de que a Satoa, digamos, pode tocar com eles são dignos. E foi mais bacana ainda por conta de que ela fala da apresentação deles, que foi muito boa, e ele só fala, eu sei, a gente vai ganhar. Então acontece que aquele olhar confiante, aquela fé inabalável de que eles fizeram o melhor deles,
foi o resultado de quem sabia que já ganharia por conta de todo o trabalho, de todo o som produzido. Então a confiança do Tika foi algo legal, e acontece que a gente viu que a Kazusa percebeu que ela já estava com essa falta de fé desde o início das apresentações, desde o momento que ela ouviu a apresentação deles. Então acontece que ela não tinha uma fé totalmente na apresentação dela, que elas tinham feito melhor. Por mais que elas tenham feito uma apresentação boa, não foi do nível para ir ao nacional. Não é à toa que elas perderam. Então acredito que foi uma parte bem legal. E pra concluir, falando a diferença que teve do mangá do anime dessa cena, a diferença mais básica é que na cena em questão no mangá, a irmã mais nova da Kazusa, ela aparece porque ela fala que ela iria, né, digamos que no auditório do teatro ver essa apresentação. E acontece que realmente ela foi, só que o anime não mostrou isso. Acredito que por conta de tempo, porque senão ia demorar demais. E no mangá mostra, a irmãzinha mais nova vai até a irmã mais velha, ela acha, e acontece que daí ainda está junto do Tika no momento. E acontece que o Tika meio que tem amizade da irmãzinha mais nova da Kazusa, por conta de que ela dá, digamos que o tesouro dela, que era um origami. E foi bem legal essa cena no mangá, porque o Tika fala que é uma troca e ele dá o iogurte de morango dele que ele tanto ama. Acontece que a irmãzinha mais nova acaba falando que tipo, ela vai guardar pra sempre, e ele fala que não é pra guardar, é pra ela tomar. Então sério, que cena bonitinha foi essa? Foi uma das cenas que deu mais dó de cortar, porque eu queria muito ver isso adaptado, mas infelizmente não foi, só tem no mangá. Mas pra todo caso, tá aí minha dica pra quem quiser ver. Essa cena é bem engraçadinha do mangá da irmã mais nova, porque ela aparece desde o início do momento da conversa do Tika e da Kazusa. Tudo isso que eu falei da cena, digamos que basicamente só tem a entrada da irmã mais nova quietinha. Então a Nene foi tipo muito kawaii. Pra todo caso, acredito que tendo ressaltado essa parte da Himesaka, eu ressaltei bastante a essência do que eu queria falar. Digamos que o que eles nos mostram, a dor delas, por mais que elas tenham se esforçado, elas tinham o objetivo, elas não conseguiram cumprir, e essa dor vai ficar, só que também irá motivar. Para todo caso, tendo falado delas, a gente deve falar sobre outra Gakkou que foi muito boa. Vamos falar sobre a Hakuto de Mio. Mas tendo falado em Himesaka, vamos falar de Hakuto agora, por conta de que a dor também é tão imensa quanto a dor de Kazusa. Afinal, o astro, digamos que da Hakuto, digamos que a joia, o líder, nosso querido Mio, está também com o coração partido dele, por conta de que por mais que ele seja do primeiro ano, ele não seja ainda o presidente, a gente viu que ele é o líder realmente, digamos que deles, por mais que de certa maneira seja indireto, porque a gente viu que todas as senpais dependiam do som dele, e isso foi mostrado quando ele pede desculpas e fala que se ele tivesse descoberto o som dele antes, as coisas poderiam ser muito diferentes naquele dia, no dia que foi feita essa apresentação, no dia de hoje. E acontece que daí as senpais falam: por que você está se desculpando? A gente que estava errado em depender tanto de você que ainda é do primeiro ano, Itinense. Então acontece que foi muito bonito porque todos estavam de coração, estavam se desculpando, e acontece que naquele momento as lágrimas do Mio eram muito sinceras, porque ele nunca, digamos que tem um desejo de ficar vencendo, ganhando competições, só que dessa vez ele quis ganhar, ele realmente desejava, ele queria mostrar o som dele, ele queria levar todos para o nacional. Infelizmente ele não conseguiu isso. E acontece então que o Taishin percebe todo esse clima que tá ficando, essa atmosfera depressiva, e já fala que todos estão proibidos a partir de agora de pedir desculpas, por conta de que foi a melhor apresentação deles, é algo que ele vai guardar, digamos que para a eternidade junto da vida dele, que foi essa apresentação, por conta de que eles deram o melhor, eles fizeram uma apresentação digna da peça que ele escreveu, que ele queria que fosse mostrada. Então acontece que naquele momento já está acabando a cena, a gente viu a conversa do Mio com o Taishin, a gente viu que desde a primeira vez que ele conheceu a peça, digamos que do Taishin, ele se sentiu num céu azul, era como se fosse essa imagem. Então ele disse que ele sempre apreciou, ele está grato, e as músicas, as peças construídas são muito boas do Taishin. Quando o Mio dá essa declaração, esse carinho, esse reconhecimento para o seu sensei, a gente viu que o Taishin só diz arigato, porque ele nem consegue dizer mais nada depois, digamos que de um elogio desse, ainda mais, digamos que de um prodígio como o Mio, que foi quem ele realmente sempre fez as peças com o objetivo de sempre ir para o outro lado, que foi um assunto que a gente já falou. Então, sério, eu acredito que a parte da Hakuto também foi muito emocionante, tanto pelas senpais, como pelo Mio, como pelo próprio Taishin, que eu acho que foi o principal parte, esses dois da Hakuto. Mas, para todo caso, acredito que tendo falado da Hakuto, agora podemos ir se aproximando, já falando do final, não é mesmo? Então, acredito, meus caros Kohais, que já para ir falando como o episódio acaba, a gente viu que tanto Himesaka como Hakuto desejam sortes para Tokise, a gente vê ainda o grito lá da, digamos, da fã da Satoa, a gente vê, digamos que o Mio, digamos que já no ombro do Tika, foi muito engraçado essa cena, muito kawaii. Então a gente viu que eles vão agora, eles vão continuar motivados, obviamente eles vão treinar para que na próxima eles não percam, e acontece que assim, a Tokise, digamos
digamos que foi escolhida e agora vai para o nacional. E isso é legal porque muitos animes, principalmente quando tem essas competições, ou animes de esporte, sempre mostram, digamos que os sentimentos de quem foi derrotado, que devem ser levados junto ao nacional. Então, de certa maneira, eu acredito que pela experiência que eu já tenho de alguns animes de esporte ou de vários tipos, quando tem esse tipo de competição onde aborda alguém que vai pro nacional ou alguém que perde, sempre é mostrado. Então, é como se o sentimento também da Himesaka e da Hakuto tivesse junto da Tokice. Eles estão levando isso, por mais que não tenha sido mostrado. Para todo caso, o episódio acaba com o nosso querido Chika chegando, digamos que da antiga casa do Gen. A gente viu que com alegria ele tira o troféu, ele senta como se ele estivesse conversando, tipo como se ele estivesse mostrando: finalmente eu entendi o que você quis me dizer há anos atrás. Eu entendi o som que se produz com amigos. Eu finalmente consegui almejar o que eu queria junto com meus companheiros. Eu finalmente entendo a beleza do koto por esse instrumento que você tanto foi apaixonado, que eu também estou fascinado. Então, essa cena de várias interpretações, várias possibilidades, várias falas, eu acho que foi a melhor coisa, porque isso é um pouco do que eu senti e estou ressaltando com vocês. Tem uma cena que só mostra o Chika mostrando o troféu, sorrindo, e a silhueta do Gen. Então, o momento dos dois, digamos que tendo um reencontro, como se o espírito do Gen estivesse agradecendo, feliz, digamos que orgulhoso do Chika, e o mesmo, digamos que satisfeito por estar mostrando isso. O primeiro lugar, digamos que em Kanagawa, digamos que nas eliminatórias, que vai ao nacional, foi perfeito. Acho que era a melhor maneira, digamos que de Konoha Tomaré acabar essa segunda temporada. Sem dúvidas, a melhor maneira que Konoha Tomaré acaba o episódio 26 foi ter colocado a primeira open, digamos que da primeira temporada, no finalzinho, porque foi aquele tom nostálgico, aquele tom emocionante, as imagens passando de ambas as temporadas, aquela arte maravilhosa de cada episódio. Então, sério, Konoha Tomaré, uma das melhores obras de arte já feitas, digamos que nesse mundo, que devem ser apreciadas. Tanto o anime como o mangá, você deve acompanhar porque é uma história muito boa. Para todo caso, eu praticamente ressaltei tudo que eu queria, mas ainda vou falar de algumas partes interessantes com vocês, meus caros corrais. Por conta de que já vamos falar do que você deve estar muito curioso, do que talvez você já tenha comentado. Vai ter uma segunda temporada, Haru Senpai. Então, meu caro corrai, segunda temporada, ou melhor dizendo, terceira temporada, me desculpe, eu acredito que é difícil, mas pode ter. Por quê? A segunda temporada foi um arco final fechado, e é esse o ponto que eu fico satisfeito, fico feliz, porque não foi um final aberto, foi, digamos que, o final de um grande arco que houve no mangá, que foi fiel no anime. Então, o fato de talvez eles não terem colocado um pouco de originalidade como romance é um ponto a favor, porque assim pode ser realmente que ganhe uma terceira temporada com o tempo, uma quarta temporada, talvez para o ano que vem seja anunciado com o passar do tempo. Mas o que eu quero que você fique alerta é que eles tiveram um arco final fechado já nessa segunda temporada. Eles ainda devem ter outras coisas para adaptar com o tempo, porque o mangá continua, mas para todo caso o anime teve um arco final fechado, e esse é o ponto problemático, mas é o ponto que eu gosto, porque as obras devem fazer isso, porque ao menos dando esse arco final fechado, não tem problema se não tiver outra adaptação, porque daí você vai para a obra original se não tiver. Mas para todo caso é aquele ponto que a gente fica triste, porque a gente quer ver tudo adaptado até o final. Então, sendo sincero, eu acho que tem chances prováveis, como não tem. No desejo de fã, eu realmente quero, mas digamos que numa visão mais crítica, eu acho que as chances são baixas por conta desse ar que o final já deu e a produção ainda não ter falado nada se vai ter. Mas para todo caso, é uma obra que já teve 2 temporadas, eu acredito que até o ano que vem a gente deve esperar. O problema é se não for anunciado, mas vamos ter paciência, vamos ter esperança e fé, porque, sendo sincero, é aquele desejo de fã, aquela voz de fã que tá falando mais alto, mas eu acho que tem uma chance muito alta de Konoha Tomaré ter uma terceira temporada, até mesmo uma quarta, mesmo tendo um final de certa maneira satisfatório para a adaptação em anime. Mas para todo caso, aí está, digamos, o que eu acho. Espero que você tenha entendido um pouco. Mas então, tendo falado disso, acredito que agora vamos falar um pouco do romance que faltou. Muitas pessoas podem ter ficado chateadas por isso, porque não teve Kurata e Hiro, não teve o casal mais amado Chika e Hozuki. Então, acontece que, como eu disse, eles preferiram seguir a fidelidade, o ponto que é bom caso tenha uma nova temporada. Então, por não ter feito muitas originalidades, não vai ter diferenças e não vai atrapalhar a possível adaptação da terceira temporada. Mas o maior problema é isso, né? A gente ficou sem o romance que a gente tanto queria, e a gente shippa, a gente queria ver o romance. Então, quando o Tomaré foi praticamente perfeito, ele seria perfeito se ele tivesse colocado o romance. Daí ele teria ficado, tipo, perfeitinho essas 2 temporadas. Só faltou esse, teve uma dose de chip, a gente sabe que o foco até não é o romance, embora tenha as pitadas, mas quem sabe, né? É só a gente ver no mangá se esse romance tá sendo criado, o que tá sendo cultivado mais um pouco, como foi mostrado no anime, e quem sabe nas próximas temporadas não é feito chip, casal
realmente oficializado, não é mesmo? Mas para todo caso, acredito que foi o único problema, assim, o romance, mas como eu já disse, eles preferiram ser fiéis. Mas para todo caso, agora vamos falar ainda sobre as cenas faltantes sobre esse episódio 26. Então já vamos concluindo a parte de Hozuki e sua Okasan, por conta de que foi uma das partes mais bonitas e mais rápidas, tanto no anime como no mangá, que foi o começo do episódio. Eu gostei de ver, porque foi emocionante, a gente viu que a mãe dela realmente fala tudo que ela estava sentindo, todo o arrependimento, ela pede desculpas, a gente viu que a Hozuki finalmente conseguiu entregar os sentimentos através do Koto, ela diz isso, então ela falando que as coisas não podem ser desfeitas, mas se a Satoa pudesse olhar novamente na frente dela, e a Satoa em lágrimas, digamos que chorando, gritando por finalmente ter conseguido mostrar o seu Koto para sua mama, foi muito bonito, sério, foi uma cena emocionante. A gente era muito o Kota, era muito o Chika, era muito a Hiro na cena, porque a gente viu que o Kota, ele foi correndo pra Satoa quando as duas estavam abraçadas e ele fala: Yokataki, você conseguiu se resolver, foi tão bonitinho, sério, não tem como. O Kota, ele é um personagem que, na minha opinião, ele virou um dos meus favoritos, por conta de que ele melhorou muito no final, na metade da segunda temporada. Eu diria que ele foi um personagem muito importante em um momento digamos, das apresentações, quando ele teve que fazer a volta por cima, ele que fez Satokice voltar a ter sincronia. Eu diria que em cada apresentação ele teve um destaque, e no mangá ele teve uma parte muito bonita, que ele se preocupou com o Kohai. Então, sério, o Kota é aquele personagem que virou um dos meus favoritos. Mas, pra todo caso, a gente volta a falar dele mais em outros vídeos, não é mesmo? Por conta de que senão vocês vão pegar spoiler do mangá. Pra todo caso, tendo falado já, acredito que dessa parte da cena da Hozuki, a gente vai falando agora de uma cena da Akira, por conta de que devemos falar do reencontro dela com o irmão dela. Então vamos falar de Akira e Taichi. Começando pela nossa querida Akira, eu ressalto rapidamente ela, por conta de que foi uma cena que não tem muito até o que destacar, mas é interessante de falar no vídeo. Eu gostei de ver a alegria dela, né, e em ver o seu irmão, ou melhor dizendo, ela não tinha um sentimento muito a se expressar, mas ela tava contente, e a gente viu que o irmão, ele é bem aquele irmão coruja, ele tava muito alegre, ele ficou muito feliz de ver o som da Akira no Koto, por conta de que a gente percebe que através dessa cena, o Koto pode ser mostrado através de várias maneiras, e o Koto da Akira foi mostrado através dos seus alunos. Então foi muito bonito essa cena, porque a gente viu que os alunos, né, o Sane, o Kota, o Mitsu, eles agradecem, eles falam que foi graças a Akira Sensei que eles conseguiram chegar e vencer, digamos, as preliminares e ir para o nacional. Então nesse momento, o irmão da Akira abraça eles e fala, digamos, que ele sentiu toda a energia, o amor, a felicidade de estar tocando o Koto deles. Então foi bem legal essa cena, e depois a gente viu que ele já é aquele irmão babão que já tava tentando abraçar a irmã e não deixa os outros abraçar ela. Então, sem dúvidas, eu gostei muito dessa cena, foi muito legal. Eu acho que não tem muito o que falar, a Akira é uma das grandes waifus da obra. E tendo falado da Akira, acredito que devemos falar de alguém que eu shippo com ela. Vamos falar de nosso querido Takinami, por conta de que a cena também dele foi rápida, mas foi legal ver que ele pode não apresentar como muitas pessoas, como nós podemos muitas vezes não apresentar, mas podemos ficar muito preocupados, por conta de que ele estava geladão, ele estava tipo morrendo de medo por dentro. Ele diz que ele estava realmente preocupado se eles conseguiriam vencer ou não, porque se eles não fossem escolhidos seria por conta do arranjo que ele montou e fez para a peça, por conta de que ele fala como é que os juízes avaliam para Akira. Então foi bem bacana essa cena, porque a gente viu a preocupação dele, e a gente viu ainda mais que a Akira ficou tipo toda bobinha, ela ficou rindo por ver a reação dele, porque é uma reação que ela nunca esperava do Takinami. Então ficou bem bonitinha essa parte dos dois, sério, Akira e Takinami eu shippo demais. Para todo caso, tendo falado praticamente quase tudo, devemos concluir com uma cena que foi de shipping direto. Vamos falar de nosso querido Chika e da Okasan de Hozuki. Então vamos falar da cena de Chika com sua Okasan, por conta de que a gente viu ele falando com a mãe da Hozuki, e foi muito legal isso, por conta do que a gente já shippa o casal, então tipo, isso já é uma cena que a gente tem que ficar satisfeito, porque pelo menos o Chika conheceu a mãe da Hozuki. Foi algo bacana, porque a gente viu que ela agradece, né, digamos, o Chika por estar cuidando da filha dela, digamos que por todos do clube de Koto estarem dando suporte para ela, ela achou uma apresentação subarashi, uma apresentação muito perfeita. E acontece que o Chika se apresenta, né, porque ela lembra que ele foi o que tocou 17 cordas, ele fala o nome dele, então foi bem legal essa cena, tipo, a cena no mangá é bem diferente, porque ela lembra do Chika já do momento que a Akira defendeu lá naquela reunião, digamos que de grandes mestres lá. Então acontece que desde aquele momento, quando ela tem uma face de surpresa quando ouve o nome do Chika, porque ela lembra do passado do Chika. Então foi essa uma diferença do mangá.
mas que não haveria, digamos, apenas ser adaptado no anime, ao meu ver. Para todo caso, a cena que eu achei interessante foi a cena da Hozuki, digamos que abraçada na Hiro, mas tipo, olhando para o Chika e para o Kassan dela, tipo, pensando o que aqueles dois estão conversando. Foi uma cena bem legal do mangá. Obviamente, no anime não teria como colocar porque era clima de episódios finais, não é mesmo? Mas então, a cena de ambos foi muito boa, a gente viu que o Chika foi muito forma polida, ele estava sendo muito educado, e isso foi muito engraçado e fofo dele, digamos, porque ele estava falando com uma grande mestra do Koto e era a mãe da Hozuki. Então, sério, eu gostei bastante dessa cena. Foi uma cena que, tipo, eu já me lembro do chip aí, Chika e Hozuki, porque a gente viu a maneira como o Chika se porta diante da mãe da garota, que a gente shippa com ele. Pra todo caso... Antes que eu esqueça, eu devo ressaltar uma parte muito importante que tem a ver com a Open mais uma vez. Se você notar no vídeo passado, eu já havia notado que a Open havia mudado, e dessa vez mudou mais uma vez. A gente viu que foi a terceira mudança, digamos que na Open de Konoha Tomaré nessa segunda temporada. A primeira mudança foi quando foi a imagem da Hozuki com a Akira, a segunda mudança com Miu e com a Himesaka, e agora a terceira mudança com a Hozuki e a grã-mestra do Koto, digamos que em volta de cerejeiras. E foi muito legal essa cena porque mostra, digamos que a relação delas, digamos, reconstruída e em volta das cerejeiras que simboliza a renovação. Então foi uma cena bem legal, digamos que foi bem rápida, mas vale ressaltar, afinal é mais uma mudança na Open dessa obra maravilhosa. Mas tendo falado praticamente dessa cena, meus caros Kohais, eu já abordei tudo que eu queria sobre o episódio de número 26 de Konoha Tomaré. O que eu posso dizer para vocês é muito obrigado, Hontoni arigato, por terem acompanhado a série de vídeos de Konoha Tomaré aqui no canal. Obviamente, lançando a terceira temporada, a gente vai conversar, a gente vai aguardar ansioso para esse possível anúncio, a gente não sabe quando, quem sabe eles lançam o anúncio até o final do ano que vem, né, e em 2021 já anuncia a nova temporada, mas a gente não sabe ainda quando vai lançar, a gente nem sabe se vai ter anúncio, o que a gente sabe é que tem um mangá e logo logo a gente conversa. Mas então, se sua pergunta seria, meu caro Kohai, Haru-senpai, o que podemos esperar para a próxima temporada de Konoha Tomaré e o que podemos esperar para o mangá a partir de agora, após ter visto essa temporada de Konoha Tomaré? Para uma próxima temporada, para o mangá, eu espero mais romance, é isso que eu posso lhe dizer, meu caro Kohai. Eu acredito que, já falando um pouco como é o que podemos esperar, vai ter um pouquinho mais de romance, você vai ver a relação Kurata e Hiro se estreitando mais um pouco, você vai ter cenas que você vai considerar talvez às vezes de fanservice entre Hozuki e Chika, são cenas fofas que você admira, que você fica bobinho pelos dois. Então, sério, eu acredito que é isso que a gente pode esperar para o mangá se a gente for agora, ou é isso que podemos esperar para a próxima temporada, além da entrada de novos Kohai e deles dedicado para o nacional, que é a nova meta deles, serem o primeiro lugar de lá. Mas então é isso, mas o que a gente sabe é que assistindo a próxima temporada, tendo um anúncio, lendo o mangá, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Konoha Tomaré, mata, né?